O que foi? Por que decidiu de repente fazer um show ao vivo? Quando fundaram a banda Long Afternoon, todos haviam concordado em não fazer apresentações ao vivo. Juan não se importa se a banda se apresenta ou não, desde que os horários de cada um não entrem em conflito. Ainda assim, ele gostaria de entender o motivo da mudança. Ela diz que é porque... Voltando alguns dias, no estúdio de Hyunjae, estava tocando a música de Shinai, aquela que ambos compuseram. Shinai gostava do som. A música era realmente incrível. O desfecho de cada ritmo a deixava feliz. Ela ficou muito impressionada. Era completamente diferente do que tinha ouvido antes. Ela realmente gostou. Hyun-hee conta que já sabia que ela iria gostar. Ele deixou a mixagem e masterização por conta de um estúdio completamente diferente. Como a configuração do estúdio dele é voltada para o seu próprio gênero, havia limitações. Então, pediu a um estúdio especializado principalmente em rock que usasse a canção Long Afternoon como referência. E eles fizeram tudo em um dia. Sem conter a felicidade, ela compreende. Minha música como referência, a canção transmite exatamente o que eu imaginei. Shinai pergunta quando isso será publicado. Hyun responde que no final de junho ou começo de julho. Assim que a capa do álbum estiver pronta, ele organizará o calendário. E quem é que faz a capa do álbum? Pergunta Shinai. Hyun diz que o artista digital da gravadora deles vai desenhá-la, e que o personagem Kim, de Shinai, será incluído. Percebendo a animação de Shinai, Hyun se levanta e propõe. Quer tentar fazer uma apresentação ao vivo juntos? Mas... ao vivo você quer dizer a gravação do clipe ao vivo de que falamos antes? Pergunta Shinai. Hyun responde que sim, e explica que esteve pensando em vários conceitos visuais para o vídeo. Ele mostra um vídeo para Shinai assistir. É de uma banda islandesa chamada Rose of Victory. Durante um show, eles colocam uma cortina de tecido na frente do palco e projetam um vídeo nela na abertura. Shinai comenta que conhece a banda e que gosta muito deles. Hyun já suspeitava, afinal, a banda era de post-rock. Eu estava pensando, você poderia fazer algo assim, Shinai. Ficar atrás da cortina durante a apresentação ao vivo. Assim, só a sua silhueta iria aparecer, e não o seu rosto. Seria como no exemplo, mais ou menos assim, a iluminação formando apenas uma silhueta contra a cortina com luz de fundo. Ela começa a refletir um pouco, tentando decidir se aquilo é realmente uma boa escolha. Isso não é mais caro de produzir do que um clipe ao vivo comum? Ela quer entender por que ele está fazendo isso. Esse nem é seu álbum principal. Ele responde que é porque quer investir mais nessa canção, já que ela ficou muito boa. E, acima de tudo, porque acha que os fãs vão amar. Quando você se apresenta, pode sentir os fãs, as expressões, os choros das pessoas que amam a música, os sentimentos honestos de quem gosta. Quando saio daquele momento de imersão, por um lado, me sinto elevado, mas, ao mesmo tempo, humilde. Não quero mais decepcionar as expectativas dessas pessoas. Shinai fica impressionada com suas palavras. E, sorrindo, ele conclui que está apenas dando o melhor de si, mesmo que isso soe um pouco cafona. A música só existe se alguém a ouvir. Claro, ele também espera que essa música dê um bom retorno. Brincando, Shinai comenta que concorda plenamente com isso. Sendo assim, se for para fazer isso, ela precisa decidir até o final desta semana. E ela entende claramente. Hyun acabou se mostrando alguém que realmente se importa com os fãs. Eu achava que ele era só um cara que trabalhava duro com música, já que nunca se comunicava nas redes sociais. Ela abaixa a cabeça, mergulhada nos pensamentos. Acho que os fãs vão amar. Essa frase, mesmo nunca tendo feito um show ao vivo antes, acho que entendi o que ele quis dizer. É então que toma uma decisão e diz a Hyun que vai fazer. Ela fará o vídeo ao vivo, como ele sugeriu. No entanto, quanto ao conceito que ele acabou de mencionar, ela também quer incluir um toque próprio. Pergunta se tudo bem. Hyun responde que claro, está tudo certo. Ele marcará uma data e enviará uma mensagem. Shinai entende completamente. E assim voltamos ao presente. Shinai havia contado tudo isso a Ji-wang. Ele, confuso, pergunta se foi Hyun quem a convenceu. Ela responde que sim. Ao ver o esforço dele e como ele estava desenvolvendo o conceito, também sentiu vontade de tentar. Ele murmura. Então é disso que se trata, hein? Shinai não ouviu o que ele disse. Ele responde que não é nada, que estava apenas falando consigo mesmo. Mas, por sinal, pergunta a Shinai se ela ficará bem. Aquele será seu primeiro show. Mesmo sendo uma apresentação ao vivo sem público, ele tem certeza de que ela ficará nervosa. Todo o pessoal da gravação estará observando. Se ela acabar cometendo erros, poderá se tornar um incômodo. Por isso, é bom fazer um bom preparo mental antes.
E é assim que Shinai se dirige ao metrô. Eu nem tinha pensado nisso. Esse é meu primeiro show de verdade. Aquele no colégio foi só um show de talentos. O que eu faço? Será que eu coloco meu tio sentado na minha frente no próximo ensaio ou algo assim? Quando chega, encontra Lejun dormindo. Por que será que ele está dormindo em um lugar como este? Será que deveria deixá-lo dormir até o trem chegar? Mas ela sabe que não pode deixá-lo assim, pois ele pode acabar pegando um resfriado. Ela toca as costas de Lejun para acordá-lo, e voltamos à mesma cena de antes. Pergunta se ele acabou adormecendo. Ele responde que sim. Só fechou os olhos um pouco e desabou. Isso a faz ficar um pouco preocupada. Como Lejun é um estudante que está procurando emprego, deve estar sendo difícil. Ela nunca procurou trabalho antes, então não sabe exatamente como é, mas espera poder ser útil para ele. Para aqueles que se importam comigo e Long Afternoon. De repente, ela tem uma ideia. Pergunta a Lejun se ele costuma carregar o celular consigo. Ele responde que sim, mas pergunta o porquê. Ela diz que pessoas que vivem sozinhas devem levar o celular consigo, até mesmo quando vão ao banheiro. Se algo der errado, podem acabar trancadas. Lejun ouve isso e comenta que dá medo. Sorrindo, ela diz: então não se esqueça, sempre carregue com você, ok? E então voltamos ao presente. As pessoas que estão assistindo a live não são muitas, como era de se esperar. A maioria do público parece ser de estrangeiros, talvez por ser meia-noite. Mas este é o primeiro show da história de Long Afternoon. Isso é realmente incrível. Não consegue acreditar no que está vendo. Porém, a única coisa que aparece na tela é a paisagem do lado de fora. Voltamos para Shinai, que está em seu quarto. Este lugar é a prova de som, mas como é noite é melhor eu cantar baixinho. Vou só tocar um pouco de ukulele. Ela imagina que Lejun está assistindo a live. Não sabe qual é o nome de usuário dele, então não tem como verificar. Mas está bastante certa de que ele está assistindo. Claramente está segura de que ele está ouvindo. Ele com certeza está ouvindo a verdadeira Long Afternoon. Ela então começa. Do outro lado, Lejun está entrando no clima, como se os dois estivessem na mesma sala, ouvindo juntos a música que tanto amam. A noite na cidade está brilhante e ao mesmo tempo silenciosa. Todos os vizinhos da área estão descansando, alguns assistindo televisão e outros fazendo qualquer coisa. No quarto de Shinai, ela estava tocando o ukulele. A canção dizia o seguinte: além do céu desolado de um dia, uma estrela negra como você está presente. Você é como um sopro solitário entre as estrelas, e uma das estrelas negras é você. Seu caminho, embora pouco inspirador, por você eu sempre fluo. A velocidade das estações é apenas inércia. No entanto, as memórias profundas que encontrei devem estar lá. Eu estou te observando repetidamente. Estamos alinhando nossa atração mútua, superando a velocidade da luz. Tivemos uma ressonância emocionante, pois tudo isso se repete, e ambos estamos aqui. Estamos aqui porque se repete. Lejun achou essa música incrível. Parece que Shinai expressou o que mais sentia. Ela terminou a transmissão com um "obrigada por assistir". Ele não pode acreditar que foi só uma música. Foi curta demais. Ele queria ouvir mais, porém agora que pensa nisso, devia ter gravado a transmissão. A repetição ao vivo ainda não está disponível e ele não pode rever o vídeo da transmissão. Ele suspira e se pergunta por que, de repente, ela fez um show a essa hora. Tem algum tipo de armadilha ou truque nisso? Ou simplesmente foi porque ela estava entediada? Ele realmente não sabe, mas foi muito bom. Sente-se feliz por ter assistido ao vivo. É realmente a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Como era de se esperar, Long Afternoon foi feito para espetáculo ao vivo. Mesmo sozinha, e só com o ukulele foi incrível. E nem foi inteligência artificial. Isso o deixou muito, muito feliz. Será que Shinai também assistiu à transmissão? Ele só espera que ela não tenha perdido. Assim, os dois teriam mais sobre o que conversar. E também porque seria uma pena curtir essa alegria sozinho. Enquanto isso, na casa de Shinai, dentro do seu quarto, ela estava completamente vermelha, deitada na cama. Se debatendo, comenta que não sabe o que fazer. Sente como se fosse morrer de vergonha. O tom e o ritmo da música pareceram estranhos para ela. Parece que tudo foi um desastre. Cantar na frente de pessoas que você não conhece é algo vergonhoso. Ela está tremendo como uma louca. Outros músicos também devem ter passado por isso. Talvez também tenham vivido algo parecido. É a primeira vez que ela se sente tão nervosa. Sua voz não saiu como queria. Não conseguiu cantar como queria. Para todos que assistiram à sua transmissão ao vivo, só espera que tenha sido uma boa lembrança. E para o Lejun, também espero que tenha sido uma primeira vez agradável. Na noite seguinte, estamos nas plataformas do trem. Lejun chega feliz cantarolando uma música.
Ele mesmo se pergunta se verá Shinai hoje. Quando nos encontrarmos, parece que vamos ter uma explosão de conversa de fãs depois de tanto tempo. E quando se encontrarem, ele definitivamente precisa conseguir o contato dela. Depois, quando chegarem em casa, vão conversar sobre Long Afternoon e outras músicas, e poderão continuar falando casualmente. De repente, Shinai o surpreende por trás, agindo como um fantasma. Isso assusta Lejun. Desde quando você está atrás de mim? Ela responde que desde a entrada da estação e pergunta se ele dormiu bem, já que na noite anterior ele parecia muito cansado. Lejun, lembrando da noite passada, pergunta se por acaso Shinai viu a live do Long Afternoon. Fingindo não saber de nada, ela diz que nem percebeu que o Long Afternoon tinha feito uma transmissão ao vivo. Lejun então conta que teve uma apresentação ao vivo de Dark Planet no Instagram às 2 da manhã. Shinai diz que isso é incrível, mas supõe que não viu porque foi dormir cedo. Ele comenta que é uma pena ela ter perdido. A espertinha, curiosa, pergunta se a transmissão foi boa. Lejun, com um sorriso meio brincalhão, diz que foi estranho. Pelo visto, Shinai não esperava por essa resposta. Ele explica que a qualidade do som não estava tão boa, já que usaram o microfone do celular, e o volume do canto estava muito baixo. A pobrezinha, com lágrimas nos olhos, entende, porém, Lejun quebra essa tristeza. Foi estranho, mas ao mesmo tempo, muito bom. Parecia que um amigo ligava de madrugada e começava a cantar. Foi íntimo e aconchegante. E como era de noite, ela cantou tão suavemente, não parecia como de costume. Parecia que ela colocou o coração inteiro naquilo, o que deixou tudo ainda melhor. Finalmente entendi por que as pessoas não se contentam com gravações e saem por aí em busca de apresentações ao vivo. Espero que ela faça outra live. Sério. Shinai fica surpresa ao ouvir isso. Baixa a cabeça e sussurra que também espera por isso. Lejun então lembra de algo importante e sugere: por que não trocamos contatos? Assim poderiam avisar um ao outro sobre lives e falar de músicas. Shinai hesita. Poderia dar seu número, mas quer contar uma coisa antes. Mensagem e ligação, elas me assustam um pouco. Lejun, confuso, pergunta se ela tem fobia de telefone. Ela diz que se sente desconfortável quando não consegue ver o rosto da outra pessoa. Por isso, só usa o celular para trabalho ou falar com os pais. Ela se lembra de quando falaram mal dela pelas costas. Tudo porque não pôde ver o rosto verdadeiro das pessoas. Isso a marcou muito, especialmente por mensagem de texto. Lejun vê seu desconforto e sugere: então que tal apenas mensagens de boa noite? Shinai fica confusa com a ideia. Ele explica que sempre se preocupa com ela. Nunca sabe se Shinai chegou bem em casa, já que ele sempre se vê tarde da noite. Ela hesita um pouco, porém acaba concordando. Eu também. Às vezes me preocupo um pouco se você chegou em casa em segurança. Já em casa, Shinai bebe um copo de água. Na próxima semana, ela vai finalizar a gravação da música em que colaborou com Hyun, para assim poder voltar a focar em Long Afternoon. Tem várias novas demos acumuladas. Ela direciona o olhar para o celular que estava carregando para ver se recebeu alguma mensagem de Lejun. Provavelmente ele chegou antes dela. Ela se deita e verifica. E sim, uma mensagem chegou. Lejun pergunta se ela chegou bem em casa e manda uma selfie acenando. Ela estranha e pergunta por que ele mandou uma foto do rosto dele. Lejun responde que foi ela quem disse que ficava ansiosa sem ver o rosto da outra pessoa. Shinai não acredita que ele tenha levado isso tão a sério. Ela começa a rir alto. Então foi por isso que ele mandou uma selfie? Não foi bem isso que eu quis dizer. Isso é hilário. Mesmo sendo engraçado, ela gostou de ver como ele levou aquilo a sério. As habilidades dele para selfies são realmente ruins. Enquanto isso, no apartamento de Lejun, ele confere o celular. Recebeu uma mensagem de Shinai. Ela também mandou uma selfie e escreveu que ela também tem um rosto e deseja boa noite para ele. Lejun, ao ver a foto, diz que ela está linda. É realmente bonita e ele não consegue esconder a empolgação. Ele também deseja boa noite para Shinai e decide guardar a selfie dela na galeria. No dia seguinte, vemos Shinai, um pouco corada, caminhando com o telefone na mão e olhando fixamente para a foto de Lejun por alguns instantes. Não importa o quanto olhe, ele realmente não sabe tirar uma selfie. Com essa habilidade de câmera, acho que qualquer coisa que você fotografar vai sair feia. Por outro lado, Shinai é boa em tirar fotos de si mesma. Na próxima vez que se encontrarem, ela terá que ensinar Lejun a tirar selfies, e quando ele aprender, enviará uma foto melhor para ela. De repente, Rama surpreende aparecendo por trás. Shinai se assusta e tampa o telefone. O guitarrista pergunta por que ela sempre se assusta toda vez que o vê. Shinai responde que é porque ele sempre planeja assustá-la. Ram diz que nunca fez isso de propósito. De qualquer forma, eles precisam entrar, pois os equipamentos já devem estar todos instalados.
Shinai concorda, e ele pergunta por que ela trouxe tantas coisas. Será que são roupas para a gravação? Shinai, animada, responde que sim. Algo mais ou menos assim está dentro daquela bolsa. Eles entram onde está a equipe de produção, onde Hyun está reunido com uma das diretoras para discutir alguns assuntos importantes. Shinai o cumprimenta, e Hyun, ao perceber que ela já chegou, diz que está tudo montado. Só estão aguardando o teste de som dos instrumentos. Ao lado dele está a diretora Yoon Ina, que preparou o palco para o dia de hoje. Ela tem 28 anos, é uma artista de mídia e lidera seu próprio grupo criativo independente. É representante e fundadora do Sipping Quietly. Shinai a cumprimenta e diz que está ansiosa para trabalhar com ela. Ina também abaixa a cabeça em cumprimento. Parece que o estojo da guitarra de Shinai está inclinado a 90 graus. Aquilo deve pesar. O treino de costas está em dia. Hyun diz a Shinai que ela deve causar uma boa impressão em Ina, que é realmente um gênio da arte multimídia. Ao ouvir gênio, Ina pede que ele não diga bobagens. Será que ele fala isso só para conseguir um desconto na taxa de produção? De qualquer forma, ela diz a Shinai que antes de começarem a gravar, há uma última coisa que precisa confirmar com o grupo Long Afternoon. Mostrar rostos no vídeo está absolutamente proibido, certo? Shinai responde que sim, essa é a proposta. Ela pede educadamente, então, que evitem mostrar o rosto dela. Ina compreende totalmente, mas avisa que vai incluir isso na lista de verificação de NG, erros a evitar. Olhando para Shinai, Ina pensa que realmente é uma pena. Não se deve julgar um artista pela aparência, mas, para ser honesta, ela tem um rosto digno de uma pintura. Ina acha que ficaria incrível se o rosto dela aparecesse no vídeo. Mesmo com um cenário mostrando apenas a silhueta, combinado com o vídeo de projeção que preparou, o resultado ainda será impressionante. No entanto, já que é uma performance ao vivo, seria ainda melhor se o rosto aparecesse. Mas, como isso não é possível, é uma pena. Nesse momento, Shinai se lembra de algo e quer fazer uma pergunta. Ina pergunta o que é. Shinai explica que preparou algo e gostaria de saber se pode usar aquilo hoje. Ina diz que quer dar uma olhada. Qualquer coisa que não reflita muito a luz pode funcionar. Ao ver o que Shinai trouxe, Ina fica sem palavras. Era um boné feito com folhas artificiais e 2 galhos. Ham pergunta o que é aquilo. Será que foi ela mesma que fez? Shinai conta que foi montando aos poucos, enquanto trabalhava, colando algumas folhas no boné. Como o título da música é Ecossistema, ela criou aquilo para dar a impressão de que a própria natureza estava cantando. Ina não acredita muito no que acabou de ouvir. Ham diz que a ideia é boa, mas a execução ficou meio abaixo. Shinai admite que parece um pouco mal feito. Mesmo sendo boa em desenhar, esse tipo de acessório não é o seu forte. Deveria ter sido feito por profissionais. Ainda assim, trouxe o acessório porque foi ela mesma quem fez. Ina diz a Shinai que vão fazer um teste. Embora o acessório não tenha um acabamento profissional, talvez isso não importe, já que, de qualquer forma, só a silhueta será visível. Ela acenderá as luzes, então Shinai deve se posicionar atrás da cortina. Hyun pergunta a Ina se ela acha mesmo certo que Shinai use aquele acessório na gravação. Ina responde que não, pois aquilo parece um chapéu de festa infantil. Mas como foi a própria Shinai quem pediu, Ina diz que vai monitorá-la pelo menos uma vez, só para ver como fica. Na verdade, isso não é tudo. Não tem como não se encantar com a tentativa de um artista que está buscando criar algo novo. É algo impressionante e cativante. Claro, no entanto, se o resultado não for bom, é como o bater de asas de uma borboleta em meio a um tufão. Ela diz a Hyun que o ideal é que ele a observe primeiro e depois dê sua opinião. Hyun concorda. Shinai se prepara e começa a tocar a guitarra atrás da cortina. O som da canção é deslumbrante. As emoções que ela transmite através da música deixam todos impressionados. Todos se concentram completamente na música. Enquanto Shinai toca, a canção diz o seguinte: mesmo assim, a gente continua respirando sem parar. As raízes se estendem até mesmo pelas rachaduras, sob a luz do sol, 100 invernos, 1000 verões. A história é eterna que você e eu seremos escritos. Brilhamos como ondas agitadas. Você e eu devemos ser de outro mundo. A música era espetacular. Ina fica sem palavras ao ouvir aquilo. Arregala os olhos e não diz nada. Hyun, percebendo que ela gostou, sorri discretamente. Para Hyun, a canção está ótima. Ele pergunta a Ina o que ela achou. Ela responde que não está ruim, já que é apenas a silhueta que está sendo mostrada. Em seguida, diz a Hyun que vai fumar um cigarro enquanto ele faz o teste de som. Parece que Ina não está sendo totalmente sincera. Do lado de fora da produção, Ina está sentada usando seu vape, animada.
Ela ainda não consegue acreditar que o nome da banda é Long Afternoon. Definitivamente era Long Afternoon. No Instagram deles há poucas fotos, mas ela também gosta das imagens que postam. Só espera que Shinai lance logo seu primeiro álbum. Não lançar um álbum é uma tirania para os ouvintes. É quase uma maldição para os fãs. Ina realmente não consegue conter a empolgação. Já fazia muito tempo que não sentia algo assim. A sensação de ser arrebatada por um artista que você está conhecendo pela primeira vez é como voltar ao ensino médio. Como quando você assiste a um filme marcante pela primeira vez. Mesmo sem dinheiro, mesmo com dificuldades, é disso que a arte se trata. Aquela euforia de criar algo novo e a adrenalina de conhecer um artista talentoso. Enquanto isso, na cafeteria onde Lejun trabalha, ele aproveita sua pausa para comer. Olhando o celular com calma, ele encara aquela foto de Shinai. Ela é realmente linda. Ele sente que ela é realmente fotogênica. Será que é por causa de seu rosto pequeno? Ele já sabia que ela era encantadora. Mas é melhor vê-la assim, em fotos, para poder admirar seu rosto por mais tempo. Fotos como essa eu quero tipo 1 milhão delas. A chefe, Oyu, avisa Lejun de que sua pausa terminou. Ela vai verificar os pedidos e dar uma olhada no estoque, então pede para que ele fique de olho no caixa. Lejun responde que tudo bem, ela pode ir com calma. Ainda corado, ele só espera encontrar Shinai de novo. Assim poderá receber mais fotos dela. De repente, um cliente aparece querendo fazer um pedido. Lejun pergunta o que ele deseja. O garoto responde que quer um bolo de chocolate. Lejun pergunta se deseja alguma bebida. O cliente diz que sim. Então Lejun avisa que, quando estiver pronto, irão chamá-lo. Logo em seguida, outra cliente se aproxima. Lejun pergunta o que ela vai querer, mas ao olhar para ela, fica completamente paralisado. É Arna. Ah, era você mesmo, Lejun. Da outra vez que vim aqui, eu fiquei na dúvida. Lejun não sabia o que dizer. Tampouco entendia por que ela estava ali. Ainda se lembra da última vez em que conversaram, quando ela lhe deu o próprio cigarro, como se estivesse lhe passando seus hábitos. Ele pergunta a Arna por que está ali. Ela não diz nada, apenas o encara. Depois que Arna entrou na cafeteria, Lejun perguntou à sua nona por que ela estava ali. Será que ela não trabalhava mais na empresa perto da estação? Arna respondeu que havia mudado de empresa há algum tempo. Agora, a nova empresa ficava bem em frente ao prédio da loja Mix. Ela perguntou a Lejun há quanto tempo ele estava trabalhando ali. Agora, ele provavelmente estaria no 3º ou 4º ano da universidade. Quando foi que voltou a estudar? Lejun evitou as perguntas, pois queria apenas que ela fizesse seu pedido. Não deveria conversar com os clientes enquanto estivesse trabalhando. Arna comentou que ele estava agindo de forma bastante fria, ainda mais considerando que fazia muito tempo que não se viam. Bem, eu também só vim dar uma passada rápida para ver seu rosto hoje. O que tem de mais gostoso aqui? Me recomenda algo. Lejun ficou irritado, pois sabia que ela só estava brincando com ele. Mesmo assim, disse que o mais delicioso da loja era o iogurte de cranberry. Arna sabia que esse era o produto mais caro. Será que ele era um homem de negócios? Ele suspirou e pediu que ela escolhesse qualquer coisa rapidamente, pois também precisava preparar bebidas para outros clientes. Ela sorriu e decidiu pedir um chocolate quente. Lejun deveria se lembrar de qual era a bebida favorita dela. Afinal, ela tinha um gosto de uma criança do ensino fundamental. Pediu para que ele fizesse o chocolate super doce. Lejun, um tanto desinteressado, respondeu que não se lembra bem dos gostos dela. Parecia não ter intenção de ser amigável. Arna pediu para que ele não brincasse, pois sabia que ele ainda se lembrava de tudo. Lejun respondeu que de verdade não se lembrava. Afinal, já tinham se passado vários anos desde que frequentaram a escola juntos, e ele acabou esquecendo de tudo. No entanto, Arna percebeu que Lejun ainda se lembrava de que ela havia conseguido um emprego na empresa em frente à estação. Isso significava que ele não a havia esquecido completamente. Lejun percebeu que tinha cometido um erro ao falar demais. Arna sabia que havia machucado um pouco o protagonista, mas ainda assim, ficou decepcionada com a frieza com que foi tratada. Naquela época, ambos eram muito jovens, e agora já fazia muito tempo. Como naqueles dias em que saíamos juntos, pelo menos me dá um oi, senão acho que vou acabar chorando de verdade. Lejun continuou evitando a conversa, mas estava pensativo. Disse a Arna que seu chocolate quente estava pronto. Agradeceu pela compra e desejou que ela aproveitasse. Isso tirou um leve sorriso de Arna. Ela riu e perguntou: "Que expressão é essa? Está bravo?" Lejun respondeu que, claro, já havia dito antes. Ele não deveria conversar com os clientes enquanto trabalhava. Então agora que já me viu, vai embora logo. Tem outros clientes olhando e a chefe está ali atrás também. Não fica me atrapalhando.
Arna deu uma risadinha e comentou que a desculpa de Lejun era muito fraca. O protagonista perguntou o que ela disse, e Arna respondeu que não era nada, apenas que o chocolate quente estava delicioso. Então eu volto depois, para tomar mais chocolate quente feito por você. Lejun apenas desejava que ela não voltasse. Arna, no entanto, esperava vê-lo de novo, e se despediu. A presença dela realmente o surpreendeu. Por que sua nona apareceu tão repentinamente na loja? Achava que nunca mais a veria na vida. Naquele momento, na neve, algo aconteceu que os separou. Depois de ter sido abandonado, as coisas entre eles nunca mais foram as mesmas. Mas isso era apenas uma lembrança do passado. A verdade é que era incômodo continuar pensando nisso. Só queria que recebessem logo uns 200 pedidos de entrega para parar de pensar nela. Se trabalhasse duro por um tempo, não conseguiria pensar em mais nada. Então, após o trabalho, chegou a meia-noite. Nos trilhos do trem, Lejun estava com o rosto completamente exausto. Dizem que as palavras têm poder. Ele nunca pensou que depois de dizer aquilo, os pedidos começariam a chegar sem parar. Sentiu que ia morrer de tanto trabalhar. Realmente não houve tempo para pensar em mais nada. Talvez fosse porque estavam na temporada de festivais, e por isso a loja estava tão movimentada. Estava exausto. Quando chegasse em casa, tomaria um banho rápido e iria direto para a cama, para poder acordar cedo e fazer suas tarefas. De repente, ele ouviu o som de uma câmera. Shinai, ao chegar na estação, estava tirando algumas fotos de Lejun com seu celular. Ele perguntou: "O que você está fazendo? Por que está me fotografando de repente?" Shinai respondeu que apenas tirou uma foto dele porque ele parecia ter uma vibe especial. Ela mostrou a foto para que Lejun desse uma olhada. Ele disse a Shinai que ela estava ficando atrevida, mas que a foto tinha ficado muito boa. Agora que se lembrou, Shinai pediu que Lejun lhe entregasse seu celular. Ele relutou, querendo saber por quê, mas Shinai insistiu. "Só um segundo. Quero te mostrar uma coisa. Não se preocupe, nem vou ligar se tiver fotos sensuais de outras mulheres no seu álbum." Lejun, envergonhado, respondeu que não guardava esse tipo de coisa no álbum de fotos. Ainda assim, Shinai insistiu na questão para ver se era verdade, e ele acabou se desculpando. Significava que, de fato, havia algo suspeito na galeria. Shinai riu ao ouvir isso. Em todo caso, ela alterou algumas configurações da câmera. Depois de configurar, pediu para Lejun olhar para a câmera. Com o modo de disparo por gesto ativado, a câmera traseira tiraria a foto automaticamente. Eles tiraram uma foto juntos, que pareceu ter ficado muito boa. Lejun, ao ver o resultado, comentou que a foto realmente tinha ficado ótima. A partir de agora, Lejun deveria enviar fotos noturnas para Shinai usando essa configuração, pois assim as imagens sairiam melhores. Ela não queria receber outra foto distorcida como da última vez. Quando Lejun perguntou se tinha saído estranho, Shinai confirmou. Sua cara ficou na borda da tela e parecia um pão amassado, por conta da distorção da lente frontal, cuja qualidade é inferior à da câmera traseira. Lejun entendeu. Existe uma lógica por trás das boas fotos. Ficou corado e perguntou: "Se eu mandar fotos assim, você vai salvar no seu celular?" Shinai nem pensou muito. É claro que iria salvar. São memórias, né? Ela então perguntou o mesmo para ele, se havia guardado a foto que ela havia enviado antes. Meio envergonhado, ele respondeu que sim, o que deixou Shinai feliz. No fim, ela brincou dizendo que ele realmente tinha a foto de uma garota sexy na galeria, o que ele não entendeu muito bem. Chegando em seu apartamento, Lejun enviou uma nova foto para Shinai e perguntou se agora a imagem estava melhor. Ela respondeu, também enviando uma foto, e rindo disse que era uma boa foto. Talvez em referência à anterior, que parecia um pão amassado, Shinai mandou uma foto toda distorcida. Lejun perguntou por que ela havia tirado daquele jeito. Shinai apenas riu e desejou boa noite. Deitado na cama, Lejun ficou feliz ao ler a mensagem. Comentou consigo mesmo que ela era muito fofa e que deveria guardar aquela foto também. No começo eu só queria deixá-la tranquila, mas agora, ir juntando essas fotos está ficando divertido. No fim, pensou que ao olharem as fotos no futuro, seria uma boa memória. Vasculhando sua galeria, Lejun encontrou uma foto antiga com Arna, tirada anos atrás. Ele achava que tinha feito backup e apagado tudo, mas algumas fotos haviam ficado salvas em outra pasta. Isso o fez pensar. Lembrou-se da imagem de Arna que viu na cafeteria. Na verdade, quando encontrei a Arna hoje, fiquei surpreso, mas não senti nenhuma outra emoção. E isso me deixou com raiva, porque assim que vi o rosto dela, me vieram à cabeça os momentos felizes que passamos juntos. O passado que eu queria esquecer invade o presente que eu queria proteger. O cheiro de fumaça de cigarro e o doce aroma do chocolate quente, que antes pareciam boas lembranças,
agora só traziam dor. Naquele momento, tudo o que queria era beber algo forte para esquecer o passado. Então, Lejun apagou a foto que ainda guardava de Arna. Vemos um pequeno Lejun se apresentando na tela. Ele tem 8 anos e sonha em ser astronauta ou arquiteto como o pai. Seu lanche favorito é o que a mãe prepara. Em seguida, conhecemos uma versão um pouco mais velha dele. Agora, mora com o pai e sonha em se tornar jogador profissional de basquete. No entanto, ao tentar seguir esse caminho, começa a duvidar do próprio talento, já que mede apenas 1,70. Aos 15 anos, Lejun está no 2º ano do ensino médio. Essa versão dele não diz uma única palavra. Está completamente abatido. Já aos 18, seu objetivo atual é entrar em uma universidade na capital, e ele vem se preparando seriamente para isso. Quando perguntam sobre seu sonho, responde que é apenas conseguir um bom emprego e ganhar muito dinheiro. Talvez seu pai tenha enfrentado dificuldades ao criá-lo sozinho. Por isso, Lejun só quer se tornar independente o quanto antes, para que o pai possa enfim descansar. Ele chega a pedir ao cameraman que edite o que disse, pois teme que seu pai fique muito preocupado com aquelas palavras aparentemente simples. Talvez ele o repreendesse por pensar assim, ou até pedisse para continuar morando com ele. Tudo isso fazia parte de um filme sobre a vida de Lejun, que acabou adormecendo no meio da sessão. Arna se aproxima e o acorda, dizendo que o filme chegou ao fim. Lejun explica que passou a noite acordado, trabalhando em um dever de casa e acabou cochilando por um tempo. Arna comenta que o filme foi divertido e, ao notar o horário, avisa que a aula especial já começou. Ao ouvir isso, Lejun pergunta o que devem fazer. Arna estende a mão e fica claro o que acontecerá. Eles vão correr para não se atrasarem. A luz de um palco os ilumina enquanto Arna começa a contar uma curiosidade. Ela menciona um filme que levou 12 anos para ser finalizado, porque os atores foram acompanhados desde a infância até a vida adulta. Lejun fica chocado ao ouvir isso, achando uma loucura. Arna explica que era um filme sobre a vida de uma criança. A vida dela também parece entediante, mas ela gostaria que, para algumas pessoas, sua vida parecesse apenas um filme. Para Lejun, aquelas palavras soavam divertidas. Arna pede que ele olhe para frente. Um professor careca está andando por ali, cutucando o nariz, o que faz Lejun rir. Aquele homem sempre brinca com os próprios catarros. Em seguida, ela aponta para um carro. É o veículo do professor, coberto de cocô de passarinho. Arna diz que parece que o passarinho ficou bravo ao ver o conteúdo da prova. Eles riem e correm pelas ruas, aproveitando o momento. Em meio a tudo isso, Lejun vê uma mesa de restaurante no meio da rua. Arna comenta que é perfeito e pergunta se ele quer comer algo antes de irem. Lejun responde que parece caro, mas Arna diz para não se preocupar. Como sua nuna, ela vai pagar por tudo. O prato que pedem tem um sabor desconhecido, quase não vem comida, e ainda é incrivelmente caro. Lejun nunca havia comido algo assim. Depois disso, o segundo prato é uma coleção dos filmes favoritos deles. O filme de dinossauros surpreende Lejun, mas Arna diz que escolheu porque gosta da cena em que as pessoas morrem, o que soa um tanto assustador. O último prato do dia são cigarros e remédio para resfriado. O gosto é amargo, mas Arna, vestida como uma chefe, pergunta se ele gostou. Lejun diz que sim, mesmo sem saber exatamente o que era. Achou delicioso. Quando era criança, seu pai estava sempre ocupado, então ele se dedicava apenas aos estudos. Mas, graças a Arna, agora ele consegue enxergar um novo mundo. Arna sorri ao ouvir isso. Na hora de pagar a conta, ela apresenta a Lejun. Ele se pergunta se ela não vai pagar, mas ao olhar o papel, encontra uma mensagem. Se você esquecer tudo e fingir que nada disso aconteceu, a comida é de graça. De repente, as luzes se apagam e Arna desaparece. Sem entender nada, Lejun se pergunta por que as luzes se apagaram tão de repente e onde Arna está. Ele começa a chamá-la, gritando pelas ruas da cidade, desejando que ela responda. Pergunta a si mesmo por que ela o deixou, por que o abandonou. Agora, sente que não tem mais ninguém ao seu lado. Mas uma luz ilumina as ruas. Shinai aparece segurando o balão de seu personagem animado. Lejun pergunta, o que é isso? Um alienígena? Ou talvez seja Shinai. Mas o que são essas antenas de caracol? Shinai pergunta se ele vai continuar parado ali e pede que segure sua mão depressa porque aquele mundo logo vai se destruir. Mas tudo isso era porque Lejun havia adormecido enquanto estudava. Que sonho estranho ele acabou de ter. Foi algo realmente esquisito. Se fosse para sonhar, preferia que fosse com a loteria. Pelo menos assim, talvez descobrisse os números certos e ganhasse uma bolada.
Depois de terminar seu turno na cafeteria, Lejun avisa a chefe que está indo embora. Antes que ele saia, ela o chama e joga uma sacola com algumas coisas dentro. Ele pergunta o que é aquilo, e Oyu responde que o dono do bar de uísque deu aqueles chocolates com álcool. Seria bom dividir com Shinai quando a encontrasse. Se vocês dois comerem isso juntos, talvez o clima fique um pouco mais picante essa noite, diz ela rindo. Lejun pede para ela parar com essas bobagens. Nosso protagonista chega à estação de trem. Já faz muito tempo desde que comeu um chocolate com álcool. A última vez foi quando era criança, escondido no quarto do pai. Enquanto caminha, vê Shinai sentada e a chama. Ele pergunta o que ela estava ouvindo. Ela responde que era apenas uma playlist que montou. Às vezes faz isso quando está entediada, como uma espécie de DJ. Lejun então se lembra de que, agora que estão juntos, quer oferecer um dos chocolates com álcool. Shinai não sabia que algo assim existia. Lejun explica que é um chocolate com gosto de álcool e pergunta se ela nunca provou. Ela admite que não se interessa muito por chocolate. Ele lembra que isso é verdade. Ela já havia dito que não gostava de doces. Então talvez não goste desse também. É um chocolate bem doce. Ela, no entanto, não quer vê-lo com aquela expressão e pega o chocolate da mão dele. Come, achando o sabor estranho. É possível sentir o gosto do álcool. Lejun diz que realmente contém álcool, cerca de 1%. Ela brinca, perguntando se ao comer outro vai acabar bêbada. Ele responde que não é tão forte assim. É como um aperitivo, ideal para compartilhar com alguém com quem você quer beber. Shinai brinca. Então é perfeito para dar para alguém com quem você quer beber junto? Isso é um pouco malandrinho. Lejun fica paralisado e pergunta se ela quer outro. Shinai, corada, estranha o ataque de Lejun. Ele está sendo safado assim, na cara dura. Mesmo assim, agradece. Ela realmente não gosta de doces e quase nem sabia da existência de algo assim. Devolvendo a investida de antes, ela agradece. Obrigada por ser um safado, Lejun. Ele ri, feliz por ela ter gostado. Mas o que ele está bebendo não é café? Será que é certo tomar isso tão tarde da noite? Se continuar com café, não vai conseguir dormir. Lejun comenta que tem uma tarefa para entregar depois de amanhã e pretende finalizá-la ainda hoje, virando a noite, já que não terá aula no dia seguinte. O próximo trem está prestes a chegar. Shinai pede que ele não se esforce demais. Ele responde que isso é comum. Já está acostumado. Ao chegar em casa, Lejun se dedica a terminar o trabalho. Digita no notebook, dá um grande bocejo. São quase 5 da manhã. Por alguma razão, seus olhos não conseguem ficar abertos. Ele decide fazer uma pequena pausa para recuperar o sono, já que está quase terminando. Enquanto isso, no Instagram, uma playlist recomendada do Long Afternoon começa. Já faz um tempo desde que fizeram isso, mas parece que retomaram o hábito. Na playlist de hoje, há algumas pérolas escondidas, realmente especiais. Lejun pretende ouvir enquanto termina a tarefa, mas assim que dá play, dorme no mesmo instante. A história volta ao sonho de Lejun. O que ela quis dizer com o fim do mundo? Para onde deveriam ir? Shinai pensa e sugere. Que tal Liverpool, terra dos Beatles, ou Manchester, onde nasceu o Oasis? Lejun responde que ambos são no Reino Unido. Parece que ela é uma maníaca por música britânica. No fim, ela diz que não importa o lugar, desde que estejam juntos. Será nosso novo mundo. Apenas os dois sem ninguém para interrompê-los. Lejun desperta desse sonho estranho. Seu rosto está completamente vermelho. Ele sonhou com aquilo de novo. Não é a primeira vez que acontece. Esses sonhos idiotas não o deixam dormir em paz. E tudo por culpa do maldito chocolate com álcool. Nesse painel não preciso dizer mais nada. Já tá bem claro o que o Lejun fez com o papel higiênico. Se a mulherada não sacar, espero que o pessoal explique nos comentários. No dia seguinte, Arna volta para a cafeteria. A chefe Oyu a recebe com boas-vindas calorosas, mas Lejun fica visivelmente incomodado ao vê-la. Ele havia dito claramente para ela não aparecer, mas, ainda assim, ela veio. Arna pede um chocolate quente e um pedaço de bolo. A chefe pergunta se ela vai querer levar ou se tomará ali mesmo. Arna responde que sim. Tomará o chocolate ali mesmo e depois irá embora. A chefe diz que avisará quando estiver pronto e, em seguida, pede a Lejun que prepare a bebida. Enquanto prepara o chocolate, Lejun se pergunta por que ela voltou novamente. Aquilo começa a lhe parecer incômodo, mas ao vê-la pensa que talvez ela tenha retornado por causa dele. Mesmo assim, decide não se preocupar com isso agora. Afinal, se pensar a fundo, as possibilidades são infinitas. Logo, ele chama o cliente número 11. O chocolate com bolo está pronto. Ele espera que Arna aproveite.
Ao receber sua bandeja, Arna quer fazer uma pergunta ao protagonista. Até que horas o local funciona? Lejun responde que a cafeteria fica aberta até às 11h30 e que o último pedido de bebidas é aceito até às 11 horas. Com essa informação, Arna apenas se despede e vai embora. Por um instante, Lejun achou que ela puxaria algum assunto, mas ela não disse mais nada. Será que ela apareceu mesmo só por causa do chocolate quente? No dia seguinte, Arna retorna à cafeteria. A chefe Oyu a recebe novamente. Mais uma vez ela voltou. Arna pede uma xícara de chocolate e uma torta de ovo. Novamente a chefe pergunta se ela quer agora, e Arna responde com convicção que sim. Lejun se questiona por que ela voltou outra vez, mas conclui que isso não importa. Mais um dia se passa, e Arna volta novamente à cafeteria, como se fosse algo rotineiro. Agora parece ter se tornado uma cliente habitual. Dessa vez, ela pede uma xícara de chocolate com torta de queijo. Além disso, pergunta à chefe Oyu se o estabelecimento oferece algum cartão de fidelidade ou algo semelhante. A chefe responde que sim. Se o cartão for carimbado 10 vezes, ela pode ganhar um café americano grátis. Arna pergunta se é apenas para café americano. A chefe explica que não precisa ser exatamente esse. Ela pode trocar por qualquer outra bebida, pagando apenas a diferença de preço. Então, Arna pede que façam o cartão para ela, e a chefe aceita o pedido. Oyu começa a achar isso um pouco curioso. Hoje em dia, poucas pessoas pedem esse tipo de cartão. Ninguém mais liga muito para selos ou carimbos. Preferem usar aplicativos. Lejun comenta que isso é apenas o estilo dela. Arna gosta de colecionar lembranças de todos os lugares que visita. Ela prefere recordações físicas às digitais. Também gosta de filmes, e na maioria das vezes faz questão de comprá-los em Blu-ray de propósito. A chefe pergunta se por acaso ele a conhece. Lejun explica que ela é uma garota mais velha que estudou com ele na faculdade. Ela se formou antes dele, numa época em que ele havia trancado o curso. Mas isso já ficou no passado. A chefe Oyu fica curiosa com o que ele disse há pouco. Então ele está fingindo que não a conhece? Ela entende que ele está trabalhando e não pode conversar com os clientes, mas isso não é um pouco duro demais? Lejun diz que está tudo bem. No fim das contas, eles não são tão próximos assim. Realmente não há muito o que conversar com ela. Ele apenas diz à cliente que aproveite a comida. De qualquer forma, Lejun parece lembrar bem dos gostos dela. Parece que nosso protagonista não é muito bom em mentir. Disse que não eram tão próximos, mas se lembra de tudo que Arna gosta. A chefe não quer ser intrometida. Afinal, todo mundo tem um passado, e nem todos gostam de falar sobre isso. Mas esse tipo de situação é mais divertido de observar de longe do que ouvir a história completa. Parece um daqueles dramas adolescentes que a gente assiste ao vivo. Quando dá 11 da noite, Lejun avisa a chefe que está indo embora. Oyu agradece pelo trabalho duro e deseja que ele tome cuidado no caminho de volta. Enquanto caminha pelas ruas, Lejun comenta consigo mesmo que já enviou seus formulários de inscrição para o estágio de verão. Agora só resta esperar pelo fim do semestre e se preparar para ser contratado em tempo integral. Está muito ocupado, mesmo tendo apenas algumas aulas, são muitos trabalhos. Pensando nisso, ele se pergunta por que Arna continua aparecendo na cafeteria. Já tô na correria com tudo, e ela ainda por perto só me deixa mais confuso. Mas também não posso expulsar uma cliente. Ao chegar à estação de trem, encontra Shinai dormindo em um banco, balançando levemente a cabeça de um lado para o outro. Nunca a tinha visto assim. Será que está muito cansada hoje? Shinai abre os olhos e percebe que Lejun está ali. Ele pergunta se ela está cansada. Ela então conta que esqueceu que tinha uma gravação hoje de manhã e passou a noite inteira trabalhando. Além disso, ela também trabalha meio período compondo músicas e fazendo outras coisas. Por isso está exausta. Lejun sugere que ela se deite um pouco e durma até o trem chegar. Ele promete acordá-la. Shinai pergunta se pode mesmo. E de repente se deita no peito dele dizendo: "Segura meu ombro para eu não cair, pode ser?" Lejun tirou a sorte grande. Essa não era sua ideia inicial. Ele imaginava que ela se encostaria na parede. Mas parece que ela entendeu outra coisa. Então, ele a segura pelo ombro para que possa se apoiar em seu peito. Corado, pensa que os ombros de Shinai são muito finos e macios. Acho que o cabelo dela tem um cheiro bom também. Muito bom. Mesmo com essa correria, todos esses pequenos momentos com a Shinai são incríveis. Sentindo o cheiro delicioso do cabelo dela, Lejun deseja poder fugir com Shinai e esquecer de tudo. Como se trabalho, estudos e obrigações simplesmente não existissem. Só queria passar o dia inteiro ao lado dela. Mas então, nesse momento de paz, Shinai desperta e o encara.
Lejun pergunta por que ela acordou. Ela o olha e, com aquele sorrisinho safado, responde que o nariz dele está encostando em sua nuca e fazendo cócegas. Lejun, meio sem graça, pede desculpas. Ela brinca, perguntando se ele quer saber que tipo de shampoo ela usa. O protagonista responde que não, que está tudo bem. Quando chegam à última estação, ele desce do trem. Está exausto. Ao chegar em casa, pretende tomar um banho e cair na cama. Mas, antes de dormir, precisa lembrar de enviar uma foto para Shinai, só para que ela saiba que ele chegou bem. Hoje vou tirar a foto fora de casa para variar um pouco. Sempre em casa fica meio chato. No meio disso, de repente recebe uma ligação. O número era desconhecido. Será que seu pai trocou de número? De qualquer forma, ele atende. Do outro lado da linha, uma voz feminina se surpreende por ele ainda não ter mudado de número. Nosso protagonista reconhece a voz na mesma hora. Quem está do outro lado é Arna. Rindo, ela diz: "Nem falei muito e você já soube que era eu? Agora resolveu parar de fingir que não me conhece?" Lejun não sabia o que responder. Pergunta a Arna por que ela está ligando daquele número. Será que trocou de celular? Arna responde com outra pergunta. Isso o surpreende? Já faz tempo que ela trocou de número. Ou será que ele não sabia? Afinal, já se passou muito tempo desde a última vez que conversaram. Então por que da ligação? Arna diz que estava prestes a dormir, mas de repente se lembrou dele e decidiu ligar. Será que Lejun pensou nela pelo menos por um momento? Nosso protagonista, percebendo que ela está apenas brincando, pensa em encerrar a ligação. No entanto, Arna pede que ele não desligue e questiona por que está sendo tão frio com ela. Ela lembra que, mesmo quando ele trabalhava no café, ele também evitou falar com ela. Aquilo foi realmente duro da parte dele. Lejun sabe que ela tem razão, mas a questão é, por que Arna continua indo ao café? O que ela realmente quer? Arna afirma que não quer nada. Diz que apenas passa por lá com frequência porque o local é perto do trabalho. Ela explica que, como não pode sair do trabalho à tarde, costuma continuar suas tarefas naquele local. E continua perguntando, por quê? Pensou que fosse por algum motivo especial? Que outro motivo eu poderia ter? Lejun sente que está sendo puxado novamente para o ritmo da conversa dela, mas desta vez não pretende se deixar levar tão facilmente. Responde que é apenas um pouco desconfortável. Se incomoda quando alguém conhecido está no mesmo lugar onde trabalha. É como se estivesse sendo observado o tempo todo. Arna levanta o cabelo, pensativa, tentando encontrar uma resposta ao que ele disse. Depois de um breve silêncio, pergunta se Lejun está apaixonado por alguém. A pergunta o pega de surpresa. Ao notar o silêncio, Arna presume que a resposta seja sim. As reações de Lejun sempre foram muito sinceras, e isso a diverte. Mesmo assim, se for esse o caso, ele não precisa se preocupar. Arna diz que não espera nada dele. Quando o vê, é apenas... Neste ponto, ela não termina a frase. Em vez disso, muda de assunto e pergunta se ele se lembra daquele café 24 horas em que costumavam ir. Passavam a noite inteira lá. Às vezes iam para fazer trabalhos da escola, outras vezes apenas bebiam e esperavam o primeiro trem. Lejun costumava ficar com ela quando ela não queria voltar para casa. Mantendo-se tranquilo, diz a Arna que não se lembra. Será que eles realmente fizeram tudo aquilo? Arna se recorda de tudo. Da música jazz que tocava no café, dos banheiros sujos. Para ela, aquilo foi o momento mais divertido de sua vida. Surpresa, ela pergunta se ele realmente não se lembra de nada. Também foram assistir a um filme do Bong Joon-ho depois de uma conferência. O filme era bem picante. Lejun responde: "Sinceramente, lembro de tudo o que você falou, mas não sinto nada de especial por isso. Para mim, são só memórias que já passaram. Então, por mais que você fale, não vai mudar." Ao levar esse coice, Arna fica um pouco cabisbaixa, mas entende perfeitamente. Diz que vai parar de reviver o passado e promete que não vai mais ligar para ele de madrugada. Em seguida, pergunta se tudo bem continuar indo ao café. Não como desculpa, mas porque realmente gosta muito do lugar. Lejun responde que ela pode fazer o que quiser. Afinal, no fim das contas, ele não é o dono do café e não tem autoridade para dar ordens a ninguém. Além disso, ele pensa que, se conseguir passar no estágio de verão, será o primeiro a sair de lá. Ele então diz a Arna que vai encerrar a ligação. Arna, no entanto, pede que espere um pouco. Lejun pergunta com certa impaciência o que ela quer desta vez. Arna responde: "É que agora estou morando sozinha, saí da casa dos meus pais. Queria te contar isso. Moro a só 2 estações de metrô do trabalho. Se estiver entediado, aparece lá, tá bom?" Pela expressão do protagonista, fica claro que não. A chamada é encerrada. Qual seria o motivo para ele ir? Ele não entende o que se passa com Arna.
Como ela tem coragem de ligar de madrugada para ficar falando sobre o passado? Será que ainda acha que ele é um trouxa que fica correndo atrás dela? Ele começa a pensar se deveria bloquear o novo número de